Então, pessoal, recentemente, uma pessoa aqui que não mostra a imagem pescou um vídeo meu no canal do Isaías e cometeu algumas pataquadas, né? Falou algumas idiotices, tentando me refutar, óbvio, diante do seu público leigo. Eu tenho especialidade em crítica textual em grego, em gramática grega, também manuscritologia, papirologia e sindonologia. Eu tenho especialização nessa área. Eu conheço o idioma. Ele quis me expor usando até algumas caricaturas e sátiras. Vocês verão aqui, o vídeo tem 26 minutos. Eu farei diferente aqui. Ele traz um vídeo, como eu sei que um vídeo longo demais as pessoas não têm propensão a assistirem, eu vou pegar esse vídeo dele em resposta, em refutação, de 26 minutos e farei 3, para refutar fala por fala, exposição por exposição, daquilo que ele traz aqui. Ele fala do que ele não conhece. Eu conheço, eu falo o que eu conheço. Então, em resposta às falácias desse indivíduo que eu não conheço, porém, utilizou meu vídeo 2 vezes, então não poderia deixar passar, essa não é a primeira vez, é a segunda que ele faz isso. De uma outra vez eu o desafiei a debater comigo, ele não teve coragem. Ele não tem, como sempre, os TJs não têm coragem de debater para expor, fundamentar suas crenças. Eles temem, eles não têm coragem. Só um momento aqui. Pois bem, eles não temem. Eles não têm coragem. Então, vamos fazer o papel, atividade, trabalho de casa, né? Ele vai dizer aqui nesse vídeo que eu me equivoquei, cometi enganos e etc. E o público, óbvio, do canal dele acaba aqui comprando as ideias absurdas, né? Vamos analisar então, fala por fala, do discurso dele. Olá a todos, bem-vindos novos inscritos. Muito obrigado. Neste vídeo eu vou responder o professor de grego, Marconi, do vídeo que eu fiz dando a resposta da análise da tradução do Novo Mundo Testemunho de Jeová. O professor assistiu o vídeo, agradeço o professor por ter assistido e o professor passou a seguinte mensagem para mim. Eu sou o professor do grego do Olha só. exposto por ti e o desafio a trabalharmos gramaticalmente o texto de Hebreus. Eu fui no canal dele depois de ter assistido ao primeiro vídeo, coloquei: eu sou professor de grego do vídeo exposto por ti e o desafio a trabalharmos gramaticalmente o texto de Hebreus 1, 6 a 10. Por que esse texto? Porque ele comentou a minha exposição acerca, a minha análise que eu fiz ao vivo no canal do Isaías Navi, acerca do texto de Hebreus 1. Aí eu o desafiei: vamos trabalhar gramaticalmente o texto a partir do dialeto original. E aí, topa? Um debate eu e você ao vivo e a cores. Porque quem conhece grego não tem medo de trabalhar ao vivo e a cores sobre uma determinada passagem. Perdão aqui se tem um barulho aqui dando um eco aqui. O pessoal na minha cidade aqui é doente, fanático, idólatra por política. Mas enfim. E aí, topa? Um debate eu e você. Ele comenta sobre, né? Pelo menos ele demonstrou aqui, mostrou para o público dele que ele fugiu. Ele teve medo de debater comigo. 6 a 10. A partir do dialeto original. E aí, topa? Um debate eu e você ao vivo. E a cores? Aí começou as mensagens. Por exemplo, o Fábio já escreveu embaixo assim: ele não vai, tem medo. KKKKK. Dando risada, dizendo que eu tenho medo, que eu não vou, que eu vou correr, né? E o Fábio tem razão. Você não veio. Você não tem coragem de debater comigo ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Aí o mentalista aqui, ó, o trabalho que ele fez já me foi suficiente. Arrebentou as pataquadas que vocês fizeram. Opinião de TJ, né? Fugir do debate. Aí teve um dos comentários, o comentário do homem da lista 10, que disse assim: o trabalho que ele fez, ou seja, o Crônicas do Novo Mundo, que é o nosso canal, já me foi suficiente. Arrebentou as pataquadas que vocês fizeram. KKKK. Então, eu percebi que teve muitas pessoas satisfeitas com o vídeo. Se vocês não assistiram, estarão na descrição deste vídeo. Segunda mensagem dizendo assim: vamos ver de quem o autor ao Hebreus está falando como provedor da criação dos seus e
terra em Hebreus 10. Vamos ver se Jesus é tão somente um Deus. Bem, eu insisti novamente, vamos ver de quem o autor aos Hebreus está falando como provedor da criação dos céus e terra em Hebreus 1:10, desafiando ele novamente. Vamos ver se Jesus é tão somente um Deus, como vocês alegam, com prerrogativa divina somente, ou consubstancial ao Pai, que é o que nós cremos e defendemos, que foi o que eu defendi no vídeo. Aceite amistosamente o convite. Prerrogativas divinas somente, ou consubstancial ao Pai, que foi o que defendi no vídeo. Aceita amistosamente o convite. Então, vamos ver. Olha a resposta dele. Então, pedi para ele aceitar amistosamente o convite. Olha a resposta que ele traz aqui. Cadê? Olha a resposta que ele traz. Eu até printei aqui. Olá, caríssimo e respeitado professor. Boas-vindas ao meu canal. Tornei manifesta a minha pesquisa por causa do ataque à TNM das TJs. Eu já fui trinitário como católico e conheço, sim, muito bem a doutrina. Mas o meu trabalho aqui não é dar vazão às discussões sem fim. E estarei aplicando a lei de Cristo em Tito 3:9. Evita, no entanto, todo tipo de questões tolas e discussões inúteis. O meu trabalho é refutar heresias à base da Biblioteca Católica e Protestante, a qual estudei a fundo por 25 anos, mas com certeza não poderei superar o meu nobre professor Marconi em conhecimento e maestria. Por isso me sinto no momento satisfeito com as Bíblias católicas em concordar com a teologia unitarista, que é o que ele crê, que acredito ser a verdadeira. Não estou dizendo que não estarei conversando com o nobre em algum momento, mas que por ora acredito que o assunto se encontra completamente refutado, olha o que ele diz, à luz da Bíblia Sagrada. E quem sabe algum dia estaremos sim em um debate respeitoso. Agradeço e me sinto honrado com o convite recebido. Até mais, irmão, e abraços ao Elias. Então essa foi a resposta. Então, e eu vou insistir, né? Mais para frente eu vou dizer, vem debater então comigo João 20:28, porque eu vou deixar para o próximo vídeo. Esse texto ele acabou até usando algumas sátiras, né, em relação à explicação que eu trouxe. E esse depois é um outro comentário também que ele vai fugir novamente. Enfim, o que ele mais sabe fazer é fugir para não debater comigo. Então, vamos ver se Jesus é, na verdade, consubstancial ao Pai. E o que o Novo Testamento afirma, Jesus e Jeová são realmente o mesmo Deus. Boa noite, Marconi. Boa noite. Se você pensa, sim, realmente Trindade não aparece na Bíblia, né? Porque a gente tem um conceito, e a partir do conceito que é revelado no Novo Testamento e toda a Escritura, na verdade. Agora vamos ver de onde os protestantes, mas de forma comum, Aqui ele vai usar o Manual Católico de Formação. Página 15. Ó. Este é o Manual Católico, Formação, Confirmação e Convite à Verdadeira Conversão. Na página 15, capítulo 5, a Trindade. Deus Filho, da mesma substância do Pai, já estava com o Pai mesmo antes da criação do mundo. Jesus Cristo sendo Deus, se encarnou homem, viveu 33 anos sendo perseguido pelos tiranos, pelos trabalhos, padeceu de fome e sede, anunciou o Evangelho, fez muitos milagres, foi humilhado, flagelado, crucificado e morto por nossos pecados. Mas ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do trono de Deus, e um dia voltará em toda a sua glória. A primeira coisa que a questão da mesma substância do Pai. Isto faz do Filho ser o mesmo Deus como o Pai, e que ele está sentado. Ele é da mesma substância, natureza, essência do Pai. É o que as Escrituras dizem. Óbvio que a gente vai ter tempo para trabalhar e versar sobre alguns textos que enfatizam e denotam essa realidade teológica. Aqui surge o primeiro problema. Se Pai e Filho são a mesma substância ou a mesma coisa, o Filho não poderia estar fora de Deus. E muito menos. Percebam o que ele diz. Se Pai e Filho são a mesma substância, ou seja, aí ele vai dar uma conclusão ridícula. A mesma coisa. Bom, ele deve fazer isso proposital. Porque, sabendo que eu sou trinitarista, como que eu poderia dizer que Jesus e o Pai são a mesma coisa, sendo que quem ensina isso são os unicistas? O unicismo é que prega que Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Eu não prego isso. Em momento nenhum eu explanei dessa forma, ou falei isso, endossei isso, no meu vídeo do canal do Isaías Navi, no Isaías Navi. Então aqui ele traz uma desinformação, porém, entendo eu ser proposital. Se não for, ele aceite debater comigo e prove
então, que foi apenas um equívoco da parte dele, coisa que ele não fará. Porque quem conhece grego, quem entende de gramática, faz ao vivo, como eu faço. E eu não tenho medo de debater com ninguém para expor e demonstrar e enfatizar as minhas convicções que estão fundamentadas nas Escrituras. Então ele diz, ele então usurpa, ele me acusa falsamente e erroneamente de afirmar que Jesus e o Pai são uma mesma coisa. Eu nunca disse isso. Todo trinitariano jamais vai dizer isso. Nós cremos no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O único Deus que existe em 3 pessoas distintas, certo? Então aqui ele já traz mais uma desinformação para ludibriar e acabar fomentando aí o partidarismo no meio do seu grupo. Ao lado de Deus, porque o Filho deveria estar dentro de Deus e não à direita dele. Então, aqui uma forte contradição. O que faz o Filho, sendo a mesma substância do Pai, estando fora de Deus. Mas o que acontece quando um padre católico pega a Bíblia e estuda ela de maneira séria, de maneira profunda? Jesus sempre existiu com o Pai. A obra Salvatoris Disciplina, Dionísio de Roma e a Regula Fidei, no debate teológico do terceiro século, página 41, do bispo católico brasileiro Paulo César Costa, traz o seguinte comentário. Para Irineu, o verbo coexiste eternamente com o Pai. Ele diz, o Filho que coexiste eternamente com o Pai, a orbe, introdução à teologia, da página 50 e 54, diz que, dos textos citados da Bíblia, não se pode concluir a coexistência eterna do Filho com o Pai. Assim, quando... Pronto. O que ele disse é que ele vai fazer uma citação a Irineu. Deixa-me voltar aqui só um pouco. Ele usa então a referência de Irineu. Cristo coexiste eternamente com o Pai. Nós acreditamos nisso. Irineu extraiu isso não da sua cabeça, mas sim das Escrituras. Ele vai dizer que o padre diz que dos textos citados da Bíblia não se pode concluir a coexistência eterna do Filho com o Pai. É isso que eles fazem, né? Tá vendo, galera? O problema de ter vídeo recortado, ó. Recortes você cria e dá asa à imaginação, inventa o que quiser, né? Você consegue distorcer e manipular as informações. Eu farei o trabalho, o papel de casa, a atividade de casa. Vamos ver se não tem nenhum texto, como ele diz, com tanta propriedade, que não afirma que Jesus é coexistente eterno com o Pai. Permita-me aqui, e eu vou trabalhar o texto, Hebreus, capítulo 7. Aqui é um esboço meu, e olha só o que o texto diz. Aqui nós temos, Cristo é eterno, não foi criado, ele é atemporal. O prezado professor aí, eu desafio ele, refute o texto aqui. Debata comigo ao vivo esse texto aqui, que demonstra que Cristo é eterno, tem sua natureza eterna. Hebreus 7:3. Apator, ametor, agelea logetos, mete archen, gemero, mete telos oes, erron, afomoyom menos de torruio tufeu, meneiereis e estondieneques. Em uma tradução literal e sintática, nós temos, sem pai, sem mãe, sem genealogia, genealogetos. Nem início de dias, mete archen, nem início de dias, origem, archen pode ser traduzido origem, princípio, início, começo de dias, remero, nem fim de vida, mete telos oes, nem fim de vida. Tendo sido feito, erron, aqui temos um particípio na voz passiva, tendo sido feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote, iereis, para sempre, deneques, para sempre. Breve exegese gramatical e sintática do texto. Olha a pérola aqui, ô meu companheiro. Olha só, aqui nesse contexto, o apóstolo Paulo trata do personagem Melquisedeque, identificando-o como uma teofania de Cristo, visto que as características, o caráter e a identidade teológica deste enigmático personagem do Velho Testamento está estritamente atrelada a Jesus Cristo. Aqueles que negam a natureza eterna de Jesus Cristo não podem explicar satisfatoriamente esse texto. Muito pelo contrário, se contradizem ao tentar fazê-lo. Na perícope, o autor da epístola usa a figura de Melquisedeque como um protótipo de Jesus Cristo, do Antigo Testamento, que desempenha a função de rei, de justiça,
Rei de Salém, que é uma etimologia para Jerusalém. Rei de paz, que não teve pai, nem mãe, nem genealogia, ou seja, não teve pais humanos. Longe disso, significar apenas que o personagem não tivera sua genealogia histórica prescrita. É o argumento deles. Entre os antigos patriarcas. Antes, a própria sequência do texto trata de eliminar tal especulação. Olha aqui. Nem início de dias, nem fim de vida. Mete arren, remero, mete telozoes. Nem início de dias, nem fim de vida. Nem início, nem começo. O substantivo arren significa início, começo, origem. Uau! Uau! O que equivale à sua natureza eterna? Pois quem não tem começo, origem, princípio, início de dias e nem fim de vida, obviamente é eterno pela força dos vocábulos, provando que Cristo não foi criado. Esse texto, portanto, é fulminante contra os negacionistas da divindade de Cristo, dado ao fato que o apóstolo dos gentios declara sua identidade exclusiva de atemporalidade, não criado, consubstancial ao Pai. Inferir, portanto, que a passagem narra apenas sobre um sacerdote humano, que é o que eu já vi a explicação de alguns, que visitou Abraão e abençoou o pai das promessas, é algo ridículo. É algo ridículo. Pois no versículo 3 e no verso 8 do mesmo contexto, qualifica-se que Melquisedeque possui o sacerdócio eterno. Olha só o que diz o verso 8. O verso 8 aqui, eu estou com o texto grego em mãos, o texto diz, e aqui homens mortais recebem dízimos. Ali um de quem se dá testemunho que vive. Aqui nós temos hot ze. O verbo ze é o verbo presente indicativo ativo, indicando que ele está. Este que recebeu o dízimo de Abraão está vivo até hoje, presente indicativo ativo. Ali, advérbio de modo, ali, advérbio de lugar, aliás, ali, aqui recebem dízimo homens mortais. Aqui, fazendo referência ao sacerdócio levítico. Ali, aí é um advérbio de lugar, ali, um de quem se dá testemunho que vive, que está vivo, que continua vivo, por causa da locução verbal. A morfologia verbal aqui, Z é um presente indicativo ativo. Eu quero ver como ele faz para rasgar o tempo verbal do verbo e rasgar a estrutura do texto que afirma que Jesus não teve começo de dia nem fim de vida. Óbvio, fazendo referência a Melquisedeque, que é um protótipo, não tem como negar isso. É uma teofania de Cristo, a menos que ele também considere o sacerdote Melquisedeque, sacerdote ali de Salém, como alguém eterno, de natureza eterna, né, que até hoje está vivo, a menos que ele afirme isso, e ele tem um trono eterno de acordo com o verso 3. Então, continuando, do verso 3 e 8, do mesmo contexto, qualifica-se que Melquisedeque possui o sacerdócio eterno. Se negarmos que tal personagem era, na verdade, uma teofania de Cristo, que é uma pré-encarnação do Verbo Divino, teríamos que supor que este indivíduo permanece existindo até hoje, e que o mesmo não teve começo de vida, tampouco terá fim. Tal insinuação é patética, ridícula, para não dizer grotesca, porquanto pode-se ler, sem qualquer contradição, o inferior é abençoado pelo superior. Aqui, homens mortais recebem dízimos, ali um de quem se dá testemunho que vive. Fica mais do que nítido que Melquisedeque era uma manifestação de Jesus Cristo, outrora, no contexto patriarcal. Então tá aí, o companheiro aí que não sabe, Cristo aqui é chamado, é descrito como tendo uma natureza eterna, coexistente ao lado do Pai, não tendo começo de vida e nem fim dela. De maneira profunda, Jesus sempre existiu como Pai. A obra Salvatoris Disciplina, Dionísio de Roma e a regulação. Nós já vimos aqui, deixa eu adiantar um pouco. Chega-se à conclusão que a eternidade da pessoa do Filho com o Deus Pai não é revelada na Bíblia, mas é uma questão... Mostrei um texto só por questão de tempo. É revelado sim, companheiro. É a mesma substância. Cristo, ele tem a mesma substância do Pai. O que isso indica? Que ele não foi criado, ele é eterno, ele é o Criador lá do Pai, e ele tem todos os atributos dele, habita toda a plenitude, a soma total dos atributos do Pai. Agora eu vou mostrar para vocês porque realmente não é necessário um debate com um professor trinitário ao vivo, sendo que o próprio dono do canal,
onde ele dá as suas entrevistas, já havia concordado com a teologia cristã defendida pela Testemunha de Jeová. Então, Jesus foi o primeiro filho de Deus criado. Aqui ele vai comentar, eu vou adiantar o vídeo, a respeito da antiga crença do Isaías Navi, né, que antes ele não acreditava em trindade, etc. Vai falar que o Isaías ali acabou concordando comigo em tudo e... Bom, aqui ele vai citar o texto de Colossenses 1,15, né? Permita-me voltar um pouquinho aqui. Que abandonou a fé cristã do unitarismo bíblico e passou a defender o Deus 3 em 1, inventado pelo catolicismo romano. Então, ele está certo no que ele disse? Sim, Colossenses 1,15 fala do primogênito da criação. E este é o léxico de Thayers do Novo Então, Testamento. ele vai usar o partitivo genitivo do adjetivo ali, né, de Colossenses passes. Estou com o texto aqui. A passes, ele usa o genitivo partitivo para incluir Jesus dentro da mesma sentença no tocante à criação, né? Até tem um desenho aqui legal. O vídeo já ficou com 21 minutos aqui, eu estou vendo. Então, eu vou comentar só isso e vou deixar depois para os próximos 2 vídeos que eu farei refutando aqui as falácias desse sujeito. Olha aqui, por exemplo, Colossenses 1,15. Eu vou fazer o que ele não faz com o público dele, que é trabalhar o texto gramaticalmente. Hosestin eichon tu feutu horato prototokos passes quitícios. O qual, aqui temos o verbo o qual é a imagem, eikon, a imagem do Deus, tu feu, do Deus, invisível, tu haurato, do Deus invisível. Protótocos, o primogênito, aí temos passes, de toda criação, quitícios. Aqui a oração final está no caso genitivo, passes quitícios, né? Aqui nós temos protótocos. Bom, quando ele diz que Jesus é o primeiro criado, inclui Jesus por causa do partitivo, o que ele ignora é a sequência do texto. Eles isolam versículo, eles são especialistas em isolar versículo. Por isso que ao vivo e a cores é outra realidade, amigo. Vem debater comigo. A surra é garantida. Hot é uma conjunção explicativa. Hot é conjunção explicativa. Ou seja, ele está explicando a oração anterior. O qual é o primogênito, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O problema deles é que eles traduzem primogênito, interpretam primogênito como sempre se referindo ao seu sentido literal, prático, né? É primeiro nascidos, né? Que vem de 2 raízes, protos e ticto. Protos e ticto. Protos é primeiro. E ticto é produzir, nascer, etc. Então seria primeiro nascido, primeiro produzido. Bom, aqui não temos quitícias, né? Protoquitícias. Aqui não temos primeiro criado. O proteon, né? O protos, quitícios. Aqui não temos primeiro criado. Aqui temos primeiro nascido. É problemático para um trinitário esse texto? Não, muito pelo contrário. Na sequência a gente vai entender que o partitivo genitivo coloca Cristo dentro da criação no sentido de proeminente, acima de toda ela. Por quê? Porque a conjunção hot é uma conjunção explicativa. Porque, aqui ó, ren autor, porque nele. Ou pode ser traduzido por ele também, porque a parte final vai concluir isso. Porque temos preposição direcional de estado, porque por ele foram criadas, ectiste, foram criadas. Tapante antóis urenóis, todas as coisas nos céus. Cai epitesgues, sobre a terra. Tahoarata, cai roarata, e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, eite tronoi, eite horiótetes, sejam soberanias, hiriótetes, seja governos, principados, eite arhai, eite exousia, sejam poderes, governos. Tapante de autuca e exalton equitistai.
Olha a parte agora final aqui. Nós temos tapanta, todas as coisas. Por ele, de autu. Olha o apóstrofo aqui. Ele não sabe o que funciona a função do apóstrofo. Quando nós temos um apóstrofo antes de uma vogal, a gente tem uma contração. Então, a tradução mediante ou através, ela não funciona aqui. O mesmo caso está lá em Romanos 11:36. De, com o apóstrofo, a gente tem uma tradução clara. Por ele, uma função objetiva e direta. Do agente aqui, porque, por ele. A tradução da TNI mais uma vez peca porque eles colocam todas as outras coisas, né? Por ele foram criadas todas as outras coisas. Eu queria entender onde é que está lá o adjetivo outras coisas, né? O pronome outras coisas. Tapanta de autu. Aí temos todas as coisas por ele, e, cai, para ele, eis auton, para ele foram criadas. Aqui, ectistai, o verbo está no pretérito perfeito, foi criado. Então, se Jesus é o primeiro que foi criado, como que ele criou todas as coisas? É a própria continuação do texto, amigo. Como que ele criou todas as coisas? Eu vou dificultar mais para você. Se protótocos, vocês interpretam, traduzem, entendem, compreendem que é primeiro nascido no sentido literal e ignoram que o termo também, assim como acontece com vários vocábulos dentro da literatura grega do Novo Testamento, se ele tem que sempre ser conotado de modo literal, e vocês ignoram o sentido também figurado da palavra, ele também tem um sentido figurado. Se vocês ignoram, como que vocês explicam o mesmo adjetivo protótocos, adjetivo substantivado protótocos, que ocorre em Salmo 89:27, se referindo a Davi. Davi não foi o primeiro criado, mas lá nós temos Davi sendo descrito como primogênito. Em Êxodo 4:22 também diz que Israel é o primogênito de Deus. Israel foi o primeiro criado por Deus? Óbvio que não, né? Ali está no sentido de importância, de proeminência. E aqui em Colossenses 1, de 15 a 18, olha o 18 o que diz. Eu vou ler aqui, eu não estou com o texto aqui no tablet, mas eu vou ler aqui. E ele é o cabeça do corpo da igreja, o qual é o princípio, o primogênito, protótocos, dentre os mortos, para que, rina, preposição de objetivo, de finalidade, para que em todas as coisas viesse a ser o quê? O primeiro lugar. O primeiro lugar, proteon. Em todas as coisas ele tivesse a proeminência. Por que o texto chama então de protótocos de toda a criação? Para que em todas as coisas ele tenha a proeminência. Como cabeça da igreja, como o primeiro dentre os mortos. Agora, se você quiser traduzir sempre protótocos como o primeiro nascido, aí você cria-se um problema enorme, porque Davi não foi o primeiro nascido. Em Êxodo 4:22, Israel não foi a primeira nação criada. E aqui em Colossenses 1:18, o primeiro dentre os mortos, Jesus não é o primeiro do meio dos mortos. Antes de Jesus teve outras ressurreições. Ele é o primeiro porque ele é o mais importante. O primogênito significa aqui proeminente, não tem como correr disso. Ou você vai dizer que em Colossenses 1:18 ele é o primeiro dentre os mortos, literalmente. O primeiro que nasceu dos mortos. Será que antes de Jesus não teve ressurreição? Portanto, o próprio texto depõe contra vocês, querido. É por isso que você não tem coragem de debater comigo e fica fugindo. Então tá aí o meu vídeo, o primeiro vídeo em refutação. Eu vou continuar aí, só com o teu vídeo de 26 minutos. Eu continuarei fazendo mais 2, esse é o primeiro, em refutação aqui, as tuas falácias. E não adianta dar uma de quem entende de grego e citar o dicionário, que nós sabemos que o adjetivo é partitivo genitivo. Mas o partitivo genitivo ele não resolve nada para você, porque ele coloca Jesus como proeminente. Você assassina a semântica da palavra, você assassina a estrutura etimológica das palavras e você está assassinando a sintaxe e as locuções gramaticais, as disposições sintáticas do texto. Então, primogênito aí não é primeiro no sentido literal de criado, mas sim de mais importante. Provei com o próprio texto. Ele não pode ser o primeiro criado dentro da criação se ele é o próprio Criador. O verso 16 deixou claro. E pena que outras coisas não existem no texto grego, tá bom? Só na tradução mesmo do Novo Mundo.